O vereador Edson Melo, que está aqui conosco, vereador de Teresina, pelo PSTB e é presidente do Diretório Municipal do PSTB. Vereador Edson Melo, muito obrigado pela participação, ter o senhor de volta aqui. Obrigado, Douglas, obrigado a toda a equipe aqui do dia, e nós estamos às ordens aqui sempre. Encontrei ali já na entrada o meu parente Valmir Miranda, doutor Valmir, que é o grande baluarte, que é o nosso comandante-geral. Continuador dessa grande obra do Coronel Otávio Miranda, que eu conheci. E que cresce, né? Agora com TV, enfim, crescendo sempre. Vereador Edson Melo, só uma dúvida. São quantos mandatos já, com esse mandato? 8. Esse é o oitavo? Oitavo, seria 32 anos de mandato de vereador, mas eu pulei um que eu deixei de me candidatar. Ah, então não se foi era outro para ser 9 já, né? Porque não me candidatei, mas graças a Deus em todas as vezes que pleiteei, fui eleito. Vereador Edson Melo, eu queria começar a nossa conversa falando sobre a situação dos vereadores do PSTB. Nós saímos da eleição passada com 4, não é isso? 4 vereadores eleitos pelo PSTB. Hoje, certeza, nós temos 2 que vão continuar. O senhor e o Paulo Lopes. E o vereador Paulo Lopes. Muito atuante, inclusive um colega combativo, tem uma base muito grande na Zona Sul de Teresina. E nós temos Gustavo de Carvalho, que inclusive foi uma peregrinação, aí, se a gente for analisar sob o ponto de vista do espectro ideológico, foi uma peregrinação aí. Foi eleito pelo PSTB, aí até bem pouco tempo teve aliado ao prefeito de Teresina, doutor Pessoa, e agora já vai para o PT, já vai apoiar a pré-candidatura de Fábio Novo. E o vereador Venâncio Cardoso, que também já vai tinha uma origem também, o Venâncio ainda tem uma origem lá no PT. O vereador até justifica, né? Deputada Flora, isso, né, que história é da mãe hoje dele, ministro do Tribunal conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Mas qual a avaliação que o senhor faz e a projeção que o senhor faz para as eleições do próximo ano em termos de chapa proporcional? Olha, realmente, quem está na oposição enfrenta uma série de dificuldades de formatar a chapa. Boa parte das chapas de vereadores são formadas por quem? Por pessoas que fazem parte de uma equipe administrativa, ou que seja do governo do estado, ou que seja da prefeitura. São pessoas que militam no dia a dia da cidade e normalmente são esses que se atrevem a pleitear o mandato. Então a gente tem muita dificuldade, mas eu acredito, certo, que diante de uma boa perspectiva de vitória, como nós temos aqui com esse grupo de oposição, que tem à frente aí o doutor Silvio, Luciano Nunes, o senador Ciro, deputado federal Júlio Arcoverde, várias lideranças fortes que têm mandato. Então eu acredito que com esse grupo e principalmente enfrentando essas dificuldades, a gente vê uma perspectiva de vitória. Como essa perspectiva? Hoje a avaliação da atual gestão municipal muito baixa, uma avaliação muito crítica. Então, quem é que tem hoje, que grupo político tem hoje o respeito da população de Teresina, que foi bem administrada por muitos anos, por quase 30 anos, por essa equipe? A equipe hoje que faz parte à frente, o Silvio, como também tem um pretendente, o pré-candidato Luciano Nunes, que é do meu partido, que fez parte também de gestões do município, vários espaços, como secretário de administração, como secretário da Fundação Municipal, superintendente da Fundação Municipal de Saúde, e deputado também, sempre bem votado em Teresina, foi candidato a governador, foi bem votado aqui em Teresina. Então nós temos esse grupo e vamos pleitear aí, formar uma chapa, porque a chapa, se formar uma chapa de candidatos a vereador, depende muito do cabeça de chapa. Quem é o cabeça majoritário? E isso ajuda. É uma perspectiva de poder que ajuda. O PSTB, o seu projeto acontecendo tudo como está sendo imaginado, né? Quer dizer, tendo aí o cabeça de chapa gerando em torno de Silvio Mendes, Luciano Nunes, o grupo permanecendo unido, esse grupo de oposição. Qual a projeção que o senhor faz de quantos vereadores serão eleitos pelo PSTB? Não, nós acreditamos que do PSTB nós vamos pleitear, nós estamos começando a formatar a chapa, até porque a gente tem dificuldade hoje de formatar uma chapa sem a gente ter ainda um cabeça de chapa Isso definido. Atrapalha muito. Atrapalha muito. Muitas vezes a gente conversa com amigos e vamos ver, eu quero me candidatar. Sim, mas quem é o nosso candidato a prefeito? Quando eu digo, não, nós não sabemos ainda, está indefinido. Então, vamos aguardar um pouquinho
Então, quer dizer, o cabeça de chapa Santa Cruz, o cabeça de chapa, ele atrai ou afasta? Atrai ou afasta. Atrai ou afasta. Você disse bem. Realmente isso é que acontece. Mas aí o PSDB vai para essa campanha com dois vereadores. Sim. Aí no mínimo manter esses dois. No mínimo manter essas duas vagas. De 2, 3, 4, a gente pode chegar. Então vamos formar chapa. Hoje a legislação eleitoral não permite as coligações proporcionais. Então nós vamos ter uma chapa, o Partido Progressista, que vai apoiar o nosso candidato, vai ter a sua chapa. O Partido União Brasil provavelmente tem uma chapa. É provável também nessa aliança o PL também vai ter a chapa. E esse grupo de candidatos vão trabalhar para o candidato majoritário. Vereador Edson Melo, essa questão do PL, o vereador Leonardo Eulalio disse que a preferência é apoiar a reeleição do doutor Pessoa. A direção estadual é completamente contra. Como é que está esse imbróglio aí? Como é que o grupo tem acompanhado? Não, isso aí está sendo tratado via nacional. O senador Ciro tem uma boa relação com o presidente nacional do PL, que é o deputado Valdemar da Costa Neto, está lá tratando. O vereador que é do PL, o vereador Leonardo, ele hoje faz parte do grupo do doutor Pessoa, mas existe ainda esse impasse, esse imbróglio, certo? E eu acredito que deva ser resolvido o quanto antes. Até porque já tem vários candidatos que estão se formando, porque hoje o PL aqui, hoje é o Fabrício com o Diego e o Daniel do Asfalto, que fazem parte de um grupo que estão coordenando o diretório estadual. E o Leonardo Eulalio, vereador, nosso colega, o municipal. Então está havendo ainda uma acomodação para saber o que vai ser do PL. Vai ser algum problema caso a Executiva Nacional decida, por exemplo, que o partido deve caminhar junto com o PSDB, Progressista e União Brasil? O senhor enxerga algum problema com o vereador Leonardo Eulalio ou não? Não, eu acredito que o vereador Leonardo Eulalio ele tem sua força política, independentemente do PL, e eu acredito que ele não vai criar um problema, como também o outro grupo aí que está mais ligado ao estadual, ao PL em diretório estadual. Vereador, eu fiz essa pergunta a todos que direto ou indiretamente passaram por aqui e que são ligados à deputada estadual Bárbara do Firmino. Foi uma surpresa para o senhor, que sempre foi um amigo do ex-prefeito Firmino Filho, sempre teve uma ótima relação com o ex-prefeito Firmino Filho e que conhece a deputada estadual Bárbara do Firmino desde criança. O senhor conhece. Para o senhor foi ali, quer dizer, foi aquela história, eu só estou acreditando que eu estou vendo aquela falando, que aderiu. Realmente foi uma surpresa. Eu soube praticamente meia hora antes da solenidade que ela ia anunciar. Fiquei ainda, já alguns jornalistas me pedindo que eu desse entrevista para saber o que houve. Eu disse, não, pai, eu vou ver para crer. Esperar aqui para... Esperar para crer. Quando eu vi, realmente foi estranho, até porque eu tinha participado há 4 dias antes do seu aniversário lá no Clube do 100, lá no Parque Piauí. Luciano Nunes, Silvio Mendes, Júlio. Participamos tudo com ela, foi lá, apagaram as velas, ela fez um grande discurso, e até nesses discursos andou dando umas cutucadas no candidato adversário, que estava se apropriando do slogan do pai. Então foi muito estranho, nós fomos pegos de surpresa, e a população vai julgar se a atitude dela foi correta ou não, e se mais adiante a gente vai aferir se ela conseguiu somar para a candidatura do PT. Aí eu pergunto ao senhor, pela sua experiência e entendimento do grupo de oposição, o que o senhor acha que efetivamente ela pode levar em termos de nomes, de apoio, para a pré-candidatura do deputado estadual Fábio Novo? Olha, as pesquisas vão mostrar. Até agora eu não tive acesso a algumas pesquisas que não mostram ainda nada, mas no decorrer da campanha pode ser até prejudicial, pode levar alguma coisa, eu não sei. A gente tem que aferir durante a eleição, porque agora está muito cedo da gente avaliar. Eu sei que o que eu tenho acesso à rede social, certo, foi meio desastroso, um negócio muito negativo, certo, que isso pode refletir até em prejudicar a sua trajetória política futura. Agora vamos falar sobre esse episódio mais recente envolvendo o ex-prefeito Teresina Silvio Mendes e o presidente estadual do PSDB, o ex-deputado estadual Luciano Nunes.
nós tentamos contato com o presidente do PSDB, ele estava em viagem a Recife. E não foi possível conversar com ele. Eu conversei com o doutor Silvio Mendes, inclusive eu trouxe na minha coluna Roda Viva no Jornal Dia, uma fala do doutor Silvio Mendes, não foi a minha interpretação da fala, foi a fala, o doutor Silvio Mendes pediu autorização a ele disse que poderia colocar, e eu publiquei na coluna, ele dizendo o seguinte, que foi lá atrás procurado pelo Luciano Nunes, que o comunicou, que colocaria seu nome como pré-candidato. Ele apoiou, incentivou, disse que era muito saudável e tinha que seguir em frente com o projeto. Depois foi a vez da deputada estadual Bárbara do Firmino, ele disse que procedeu da mesma forma, inclusive que os dois seriam seus candidatos. E ele, até então, não tinha pretensão nenhuma de disputar a eleição. O que é que ele disse? Olha, eu posso colocar meu nome como pré-candidato caso ocorra um fato extraordinário, algo que mude um pouco o cenário, e que foi a adesão da deputada estadual Bárbara do Firmino à pré-candidatura de Fábio Novo. Porque ele disse, eu coloquei meu nome na mesa como pré-candidato, para ser lá na frente, avaliado com todo mundo, se chegar a um consenso, todo mundo junto e tal. Ele disse, olha, eu fui mal interpretado, no momento algum afrontei, eu desrespeitei ninguém, pergunta ao senhor. Ele já deu a declaração, porque surgiu aquela história de que ele poderia apoiar Fábio Novo, ele disse que é zero essa possibilidade. O senhor conversou com ele? Conversei ontem com ele, ele disse que não existe uma possibilidade de adesão do PSDB ao PT, o que eu prontamente concordei com ele inteiramente. Nós vamos tentar, eu acredito que já está bem encaminhado, a gente voltar a conversar, inclusive com o doutor Silvio, eu tenho conversado, ele chegou ainda, não teve a oportunidade de conversar, mas o doutor Silvio ontem me disse que iria ligar para ele para marcar uma conversa e resolver, às vezes, o que eu chamo, às vezes, de mal entendidos. Às vezes a forma, às vezes o doutor Silvio falou com relação a prováveis vice e com relação à candidatura dele, que não foi, vamos dizer, que estava acertada dele não ter lançamento de candidatura. Como não houve de fato lançamento, apenas ele disse que o nome dele voltava à mesa. Tá? Então, isso aí gerou um certo desentendimento com relação, às vezes, a mau uso de uma palavra colocada. Então, nós vamos nos entender, eu tenho certeza. O deputado Luciano Nunes é um homem de muito bom senso, muito qualificado, preparado, tem condições de ser um bom candidato a prefeito, mas a gente tem que verificar as pesquisas. As pesquisas indicam um certo favoritismo do doutor Silvio, inclusive no geral. Então a preferência é quem? É do doutor Silvio. Agora, se ele não querendo, é o do Luciano Nunes se coloca também como candidato, ou até com possibilidade que a gente vai discutir futuramente de um dia ser vice ou de ser coordenador da campanha. Porque o Luciano Nunes hoje é um cidadão respeitado por todos que o conhecem, inclusive independentemente de partido. Ele tem todas as qualidades e os predicados suficientes para ser um excelente prefeito de Teresina e um bom candidato. Agora, quem hoje indica nas pesquisas é o doutor Silvio. Aí o doutor Silvio coloca que aceitou o desafio porque está percebendo através de pesquisa que está havendo um chamamento de Teresina para ele ser candidato. Mas eu sempre digo para o doutor Silvio, para você ganhar a eleição quando você tem vontade de ganhar. Certo? Não adianta. A bola está ali na marca do peito, mas se não chutar. Não adianta se não fizer campanha, tiver disposição de fazer campanha, a campanha pode ser fadada a ser derrotada. Não adianta, doutor Silvio hoje tem a preferência do eleitorado, mas tem que se organizar, tem que ter habilidade suficiente para unir forças políticas, de lideranças comunitárias, do povo em geral, e se identificar o discurso com a cidade. Doutor Silvio tem qualidade suficiente como ex-prefeito que saiu, certo? Saiu com uma aprovação de 90%, ele tem condição de ser o quê? A antítese do que está acontecendo hoje. O atual prefeito tem uma rejeição de 80%, enquanto o doutor Silvio teve uma aprovação na sua saída de 90%. Então, o discurso de reconstrução da cidade, que eu acho até um certo
exagero e às vezes até uma má colocação. Não é discurso para o PT. Não é discurso para o PT. Por quê, vereador? Por que reconstrução? Por quê? Qual a oportunidade que o PT já teve para mostrar obras em Teresina, mostrar serviços? O vereador, o deputado estadual Fábio Novo, quando veio aqui da última vez, citou várias obras, inclusive obras que eram da Prefeitura de Teresina, quando gerida pelo PSTB, que só foram concluídas com a ajuda do PT. Não. Ponte Estaiada, HUT. Não. O HUT foi construído, sim, teve ajuda federal, claro, dentro de normas, dentro de convênios que existiu. O HUT parte, que foi emendas federais daquela ponte estaiada, mas quantas obras aqui em Teresina foram feitas e a cidade organizada, e inúmeras obras importantes nessa cidade foram feitas pelo STB, obras não só obras grandes, mas médias, pequenas, que a cidade de Teresina foi uma cidade arrumada. Por exemplo, esse agora está muito em voga aqui, esse que vocês acabaram de mostrar aqui, o shopping da cidade. Shopping da cidade, aliás, foi construído na época do Dr. Silvio sem nenhuma ajuda, nem do governo federal e nem do governo estadual. Só recurso municipal. Só recursos municipais. Tá? E muitas outras obras que foram feitas em todos os bairros de Teresina, muita construção foi feita pelo PSDB. E outra coisa, a prefeitura funcionava, a educação era a melhor do Brasil, entre todas as capitais. O ensino fundamental do município de Teresina era o melhor. A saúde funcionava, tinha algumas deficiências, mas hoje está ruim. E quem é que pode representar, o que, é que a cidade pode esperar? É o PSDB, que é a referência. É referência de boa administração, não é do PT. Tá? Pelo contrário, a administração do PT saiu bastante deficiente em vários locais, que a gente sabe. O vereador, nós tivemos agora recentemente uma pesquisa, inclusive só na revista Veja, faz uns meses já, colocando a pesquisa de avaliação, vereador, era apenas dos governadores nas capitais. Muito bem. E o governador Rafael Fonteles foi o mais bem avaliado do Brasil, com mais de cerca de 87% de aprovação em Teresina. Não, isso tem um peso. Eu não estou aqui falando, está muito cedo até de uma avaliação do atual governador. De administração. Pelo menos até agora não tem ainda, não se descolocou escândalo, não se viu uma administração. Só avalia a gestão dele como uma gestão diferenciada, uma gestão... Pelo menos melhor do que a anterior, acredito que sim. Não posso qualificar ainda de uma boa gestão, uma ótima gestão, certo? Porque até está cedo. Mas o senhor acha que é melhor do que... A melhor do que a anterior, com certeza. Com certeza. A administração do PT no Piauí, nos últimos anos, não foi nem razoável. Essa possibilidade, claro, isso vai ser discutido depois, mas o presidente Luciano Nunes, claro, entende que é preciso avaliar os números, avaliar as pesquisas, uma série de circunstâncias, mas os números e as pesquisas, quantitativas e qualitativas, são decisivas, né? O senhor enxerga a possibilidade dele aceitar uma vice? Eu acho que é possível, sim. Ele Silvio nunca Mendes, coloca isso. Candidato a prefeito, e Luciano Nunes como vice? Ele não coloca isso. Ontem mesmo eu disse: Luciano, você tem interesse em ser candidato a vice? Ele disse: rapaz, eu nem vou tratar isso aí, eu não estou brigando nem disputando essa situação com relação a ser o candidato a vice. Ele apenas achou, de certa forma, algumas palavras mal interpretadas, ele achou disso: rapaz, nós não estamos sendo valorizados e reconhecidos. Até porque o partido do PSDB, independentemente de ter perdido a eleição passada, é uma referência para o povo de Teresina. É uma referência. O PSDB, em uma linguagem aqui meio americanizada, é uma grife. Certo? Em Teresina, como o quê? Como símbolo de uma boa administração, de uma administração que mostra serviço para a população. Então, isso aí pesa. O 45 pesa. O senhor acha, então, que, pelo que o senhor conversou nesse retorno do presidente Luciano Nunes, pelo que o senhor conversou, essa questão vai ser superada? Vai ser, com certeza. Eu não tenho dúvida que vai ser superada. Agora, nós queremos nos organizar, porque o nome, nós temos um bom nome. O nome do Dr. Silvio é muito bom. Tá aí, e as pesquisas têm demonstrado isso. Mas se não se organizar bem, a eleição não já ganhou, não. Certo? A eleição que eu coloco hoje,
pelas pesquisas, o doutor Silvio com franco favorito, mas se agora, não trabalhar o senhor falou de direitinho, chapa não vai. proporcional. Tá confirmado para novembro agora, esse mês de novembro, começou hoje, a escolha do nome? Pelo menos foi isso que ficou acertado nas últimas reuniões das direções dos partidos, do União Brasil, do PSDB, do PP, tá? E então isso ficou bem acertado. Mas tudo junto? Pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice? Ou... Não, a vice, o que está acertado é que só trataria-se isso no próximo ano, provavelmente, e aí até por sugestão nossa, que seja tratado após a janela partidária que acontece em abril. Mudança de partido, que é 6 meses antes da eleição. Certo? Então, aí depois disso a gente senta e discute. Eu participei de muitas campanhas aí, políticas e formação de chapas, que o vice-candidato a prefeito foi decidido na noite anterior à convenção. A convenção era num dia e na noite anterior. Por exemplo? O do Rony Lustosa. O Rony foi decidido na noite anterior à convenção. Foi, o Rony foi vice da época do Firmino. Outro também que foi muito em cima, poucos dias ali, 2 dias, foi do Firmino também, o Júnior o Luiz Júnior, da Universidade Federal. Da Universidade Federal do Piauí, foi ali em cima, tá? Então, e outra coisa, muita gente às vezes, o vice é importante, tanto, mas às vezes o pessoal até não tem muita gente que nem se lembra dos vices de Teresina. Nós estamos lembrando aqui porque a gente milita mais na política. Milita mais na área, mas é difícil. Mas se perguntar quem são os vice-prefeitos, aí outro dia conversando com um amigo, o amigo disse, rapaz, a gente só lembra aqui de 2 vice-prefeitos. Quem é? É o Chico Gerardo, que quando o Alferraz assumiu, quando o Alferraz faleceu, assumiu a prefeitura. E o Elmano, quando o Silvio deixou. Candidato ao governo. Os outros, tem gente que até esquece. Outro dia eu disse, rapaz, você lembra que o meu amigo Miranda Dantas foi vice-prefeito? O cara disse, rapaz, foi mesmo, eu pensei que fosse vereador, não, foi vice-prefeito do então prefeito Alferraz. Firmino Filho. Firmino Filho. Agora, vereador, como é que o senhor projeta, para a gente encerrar aqui, como é que o senhor projeta essa eleição? O senhor falou, não adianta só favoritismo, tem que ter disposição, tem que ter organização. Então, primeiro eu queria saber, quando o senhor fala organização, o senhor fala de quê? E aí eu me refiro aos 3 partidos. Nós temos que organizar principalmente uma estratégia de campanha, e dentro dessa estratégia de campanha nós temos que ter pessoas, candidatos a vereador, sempre flui, você tem um número bom de candidatos a vereador, porque o candidato a vereador é o formiguinha. É o que faz a campanha do dia a dia nos bairros, cada local. Um tá ligado a uma área, outro ligado a outra área. Você tem que ter uma organização, certo, de ter aliados importantes como... Aí você vai atrás das igrejas. Tem as igrejas, por exemplo, a igreja católica tem vários segmentos, tem as paróquias, as igrejas evangélicas. Aí tem vários segmentos, segmento da saúde, certo? Segmento do lado da classe dos engenheiros, dos advogados. Então você tem que ter uma rede de pessoas que têm uma certa liderança social, certo? Trabalhando e se empolgando com a candidatura, para levando as propostas do candidato. Então, isso aí é uma campanha política que envolve uma série de questões que não é só, às vezes, o dinheiro, que não tem uma máquina estrutural, não. Tem que ter organização e tem que ter um bom candidato com um bom discurso. Para finalizar agora mesmo, como é que o seu projeto debate dessa campanha? Envolvendo aí os 3 principais candidatos. Fábio Novo, Doutor Pessoa e Luciano Nunes. O Luciano Nunes é excelente. A gente não está vendo ainda o que faz, se ele sai candidato ou não. Eu acredito que hoje está mais para Doutor Silvio. Certo? E isso não vai ser motivo de rompimento do ex-deputado Luciano Nunes. Então, vamos dizer aqui, doutor Silvio, você sabe que ele é muito experiente, muito tranquilo, tem aquela conversa dele muito... que gera certa intimidade com as pessoas, certo? Ele é muito sincero, às vezes peca, às vezes até pelo... Paga o preço alto, às vezes, pela... O doutor Pessoa todo já conhece aquela dificuldade de expressão. Agora, eu também respeito muito o Fábio com relação... Ele é muito preparado, o Fábio tem muitas propostas, é inteligente, é um rapaz novo, mas sempre carrega aquele peso, certo?
o PT nunca foi bem avaliado em Teresina, tá? E eu acho difícil agora estar essa mudança. Mas o senhor só admite que o peso esse ano da candidatura do PT é diferente dos anos anteriores. Realmente, mas eu vou lhe dizer bem aqui, uma coisa que sempre aconteceu em Teresina. O PT, na eleição de governador, sempre é fortíssimo em Teresina e já ganhou muitas eleições em Teresina para governador do estado. Quando chega na eleição de prefeito, o povo prefere votar no PSDB. No caso, agora representado pelo Dr. Silvio, que não está no PSDB, mas está no União Brasil coligado. Está no 44, o outro é 45. Tá? Então, isso aí, eu sei que a história de Teresina tem algumas mudanças, como mudou, ninguém não estava me esperando a eleição do Dr. Pessoa, foi candidato aí pelo MDB na época e ganhou a eleição porque nós vimos também de uma crise que não foi bem resolvida, foi a crise da Covid. Teresina viveu um impacto, foi uma eleição praticamente no ano de uma crise em que o comércio parou, as indústrias também quase paralisaram, o transporte coletivo parou, o povo ficou meio apavorado e o prefeito Firmino, diga-se de passagem, foi muito rígido, muito duro. Certo? Obras paralisadas, por exemplo, inúmeras obras que eram para ser executadas ainda na gestão do prefeito Firmino Filho foram paralisadas em função da pandemia da Covid. Tá? Muitas obras importantes, por exemplo, aquele viaduto foi construído agora, lá no Mercado do Peixe. Aquilo era para ter sido concluído na época do Firmino. Outra obra importante, aquela ponte que até hoje não voltaram as obras, ligando a zona norte à zona leste, ali próximo da Universidade da Água Mineral. Não está lá parada, porque aquela ponte era para ter sido inaugurada. A Via Sul para cá, a obra ali daquela ponte, que depois aquele viaduto que foi concluído depois de mais de ano, ali no viaduto ali na Barão de Gurgueia, tá? Inúmeras obras foram paralisadas em função da Covid e não conseguiram ser retomadas. Isso impactou e a população apavorada. O prefeito Firmino, de certa forma, foi muito... ele reagiu assim com zelo muito excessivo, com receio da doença, e aquilo gerou, ele às vezes não tratou a classe empresarial, às vezes tem muito embate com ele, tá? E outro detalhe, o Kleber, apesar de muito competente, às vezes não era o candidato que tinha uma identificação popular, como teria hoje, como tem o Dr. Silvio Mendes. E aí, aproveitando esse gancho, vocês querem finalizar, mas bem rápido mesmo. Nessa discussão em torno daí são memórias aí da eleição passada. Dessa discussão, no período de discussão para definir quem seria o candidato do prefeito Firmino Filho, quando o prefeito apontou que seria Kleber Montezuma, houve questionamento do PSDB, o senhor, por exemplo, eu disse, vamos avaliar, talvez não seja esse o nome. Não, isso aí ficou muito em bastidores aí, houve algumas resistências, mas não foi uma boa escolha, apesar do meu respeito ao Kleber Montezuma, que é meu amigo particular, e eu sei da competência dele. Mas não foi, ele não tem, o Kleber, de certa forma, ele não tem uma empatia popular, certo? Tão boa quanto tem Dr. Silvio. Tá? Vereador São Melo, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui. Vamos ver, unir. Eu espero aqui que você em breve traga aqui também o deputado Luciano Nunes, doutor Silvio. O doutor Silvio está convidado, o deputado Luciano Nunes também convidado, os dois aqui, o espaço está aberto aqui, vamos conversar com todos. Já passou aqui todos já passaram, falta exatamente os dois. O doutor Silvio e o deputado Luciano Nunes. Obrigado pela presença. Valeu, muito obrigado. Vereador Edson Hélio, presidente do PSDB de Teresina.